Você já parou para pensar como um urso polar consegue sobreviver em temperaturas congelantes, enquanto um pequeno rato canguru vive tranquilamente sob um calor escaldante de mais de 40 graus? Hoje, vamos falar sobre a evolução da termogênese em mamíferos, ou seja, a produção de calor. Os animais podem ser classificados de duas formas principais, de acordo com as relações térmicas que mantêm com o ambiente: endotermos e ectotermos. Animais ectotermos não possuem mecanismos metabólicos de regulação térmica, portanto, sua temperatura corporal é determinada pelas condições termais do ambiente. A maioria dos ectotermos, no entanto, regula sua temperatura por meio de mecanismos comportamentais, como o lagarto Merolis enchiente, que levanta duas pernas de cada vez para absorver menos calor da areia do deserto. Outro exemplo são os jacarés, que passam a manhã fora da água, diretamente expostos ao sol, aquecendo o corpo e movimentando-se entre locais sombreados e ensolarados, e, no entardecer, voltam para a água, visto que a temperatura do lado de fora é maior. Já os animais endotermos regulam sua temperatura corporal através da produção metabólica de calor, e muitos mantêm sua temperatura interna constante frente a mudanças ambientais. A manutenção da temperatura corporal acima da ambiental possui vantagens evolutivas, como a garantia de uma taxa metabólica basal muito mais elevada que a de ectotermos, e a possibilidade de exploração de maior variedade de hábitats. Há três tipos diferentes de endotermia: a endotermia facultativa, a endotermia regional e a termogênese de corpo inteiro sem contração, do inglês Non-Shivering Thermogenesis, ou NST. A endotermia facultativa está presente em alguns animais ectotérmicos que, em algumas situações, são capazes de produzir calor interno. Um exemplo são as pitons indianas, que aumentam sua termogênese durante o período de incubação dos ovos através do aumento da contração muscular. A endotermia regional é a capacidade de manter partes específicas do corpo em alta temperatura, como os atuns, que através de uma rede de vasos sanguíneos, a rede miriabile, eleva a temperatura do sangue vindo das brânquias, mantendo os músculos natatórios mais quentes. Por fim, há a termogênese de corpo inteiro sem contração, que, como o próprio nome já diz, consiste na capacidade do corpo produzir calor sem contração muscular, ou seja, sem tremer. Este mecanismo está presente principalmente em mamíferos e aves, de diferentes formas, como vamos entender a seguir. Em mamíferos, um dos mecanismos da termogênese sem tremor se dá através da ativação da proteína desacopladora 1, o CP1 ou termogenina, no tecido adiposo marrom, sendo esta uma resposta bioquímica ao estresse pelo frio. Os ácidos graxos do tecido ativam ao CP1, que irá atuar impedindo que os prótons H+, sejam usados pelas mitocôndrias para gerar ATP através da ATPase. Assim, a energia do gradiente de prótons é dissipada em forma de calor, ao invés de ser armazenada como ATP, o que caracteriza essa forma de termogênese como não oxidativa. Embora a evolução da endotermia em mamíferos ainda seja incerta, estudos sugerem que a evolução da termogênese sem tremor guiada pelo CP1 foi um passo evolutivo importante, permitiu maior produção de calor sem prejudicar o desempenho muscular. A proteína CP1 surgiu há 420 milhões de anos e está presente no rim, fígado e cérebro de peixes teleósteos ectotermos. Entretanto, a sua expressão no tecido adiposo só foi descrita em espécies que hibernam e mantêm um amplo estoque lipídico como preparação para o inverno. Apesar de ser descoberta, alguns estudos in vitro mostraram a presença da ação termogênica dessa proteína em ratos e a sua ausência em marsupiais. Isso corrobora a hipótese de que o CP1 desenvolveu atividade termogênica depois da separação cladogenética entre marsupiais e placentários, estando presentes apenas nesse segundo grupo. Outra hipótese envolve o ancestral dos mamíferos placentários, o qual recebe a caracterização de proto-endotérmico, uma vez que apresenta endotermia em dados períodos do dia e expressa uma proteína ortóloga funcional da CP1 que leva a NST. Vale ressaltar que uma proteína ortóloga é aquela encontrada em espécies diferentes, que evoluiu a partir de um ancestral comum e que desempenha a mesma função biológica. Em mamíferos, a evolução da NST mediada pelo CP1 provavelmente ocorreu em dois passos: a reconfiguração do tecido adiposo, associando o estresse pelo frio à expressão de CP1 não termogênica, e a mudança no CP1, que passa a exercer função termogênica após a divergência dos mamíferos placentários dos marsupiais. Além da termogenina, há outro mecanismo bioquímico de termogênese conhecido em mamíferos, a ligação da ATPase certa à sarcolipina. Nos retículos sarcoplasmáticos das células musculares esqueléticas, a cerca faz o transporte de íons de cálcio competitivos. Quando ligadas à sarcolipina,
não consegue efetuar essa função, mas continua realizando a hidrólise de ATP. A liberação de energia em grandes quantidades resulta num aumento expressivo da temperatura tecidual acima da temperatura ambiental. Verifica-se uma ampla convergência nos mecanismos de termogênese invertebrada. As aves fazem parte da linhagem Sauropsida, que inclui demais répteis viventes e não apresentam mortólogos da proteína CP1. A atividade de sarcolipina é provavelmente um mecanismo fundamental associado à hiperplasia da musculatura esquelética, desenvolvida inicialmente com o surgimento da postura bípede nos primeiros dinossauros e acentuada com a evolução do voo. É plausível que a termogênese tenha se originado ou pelo menos se aperfeiçoado separadamente nos arcossauros ancestrais das aves e nos sinapsídeos ancestrais dos mamíferos, indicado nos fósseis por aspectos histológicos, tegumentais, isotípicos, posturais e dimensionais. Além das duas origens da termogênese de corpo inteiro sem contração, outros mecanismos termogênicos também representam atribuições evolutivas distintas entre os vertebrados. Assim, pode-se considerar que a endotermia é uma estratégia fisiológica que foi adquirida por diversas linhagens de vertebrados sob diferentes pressões seletivas, que sugere uma ampla gama de vantagens adaptativas relacionadas à taxa metabólica e possibilidades comportamentais, locomotórias e ecológicas. E essa é a evolução da termogênese em mamíferos.